bom dia a todas. Estamos iniciando mais uma aula de TCC1 para a turma do P9 Manhã de Enfermagem. Eu pergunto a vocês, meninas, se vocês concordam com a gravação desta aula e que posteriormente eu possa estar divulgando ele no meu canal no YouTube para aquelas pessoas que não puderam assistir poder ver e para vocês, né, poderem, né, se for necessário, rever, revisar o conteúdo. Vocês concordam com a gravação e posteriormente publicação? Sim, professora. Concordo sim, professora. Beleza. Então vamos lá. Na aula passada, a gente estava falando sobre a questão de ética, né, onde citamos, né, várias situações onde muitas vezes a ética é deixada de lado quando a gente está falando de procedimentos e atitudes, né, que deveriam estar sendo realizadas dentro de sala de aula. Em cima disso, a gente viu que a vida é feita de decisões e escolhas que podem, né, estar comprometendo a vida de vocês, tanto profissional, né, acadêmico, ou pessoal também. Muitas situações podem ser colocadas, né, a ética de lado e acaba influenciando esses setores da nossa vida. Só que na pesquisa, a gente também precisa utilizar a ética. E essa ética, a gente até, né, na disciplina de problemas atuais de bioética, que vocês tiveram comigo semestre passado, essa ética, a gente falou sobre vários quesitos, né, dentro da enfermagem, e que vocês agora, né, a gente vai focar um pouco mais dentro da ética para pesquisa. Ai, toda vez eu levo um choque aqui nesse negócio. Dentro dessa ética, vamos revisar o que foi falado no semestre passado e colocando em prática agora para o TCC, né, caso alguém, porventura, agora ou futuramente, precise estar fazendo um trabalho, né, para enviar para o Comitê de Ética. Um trabalho de campo que envolva pessoas ou dados de pessoas. Então, a ética na pesquisa. A gente tem Comitê de Ética e Pesquisa, que são os CEPs, né? E o CEP, qualquer CEP do Brasil, ele tem, né, como, vamos dizer assim, a nível organizacional, a nível superior aos CEPs, a gente tem o Conselho Nacional de Saúde, que abaixo dele a gente tem a CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, e por último os CEPs, né, que são as instituições que vão ter esses comitês que farão as avaliações das pesquisas envolvendo pessoas. A partir de 2012, foi criada uma plataforma chamada Plataforma Brasil. É uma plataforma online que permite que as pessoas submetam os seus respectivos trabalhos para que eles possam ser avaliados ao nível ético, para que ele possa ser executado. Exemplo, agora com a Covid, né, existem muitas pessoas pesquisando, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, de forma a querer descobrir tratamentos, né, cura, vacina e coisas do tipo relacionado à Covid, as complicações, né, tudo isso que podem estar trazendo de relatos e informações a respeito da doença. Sendo assim, a gente tem que a plataforma ela agiliza a submissão dos trabalhos, uma vez que esses trabalhos eles são feitos submetidos todos de forma online. Antes dessa resolução 466 de 2012, tudo era feito pelos correios, né? E então, imagine o quanto que demorava só o trâmite, né, de entrega e retorno pelos correios do resultado dessas pesquisas, né? Submissão, depois avaliação, depois retorno, a resposta ali para o pesquisador, aí se precisou de correção, o pesquisador corrigir, enviar para os correios de novo, chegar no comitê, ser avaliado, aí enviar pelos correios novamente para chegar a resposta da pessoa. Então, imagine quanto que demorava isso. Então, através da Plataforma Brasil, foi possível, né, organizar todos esses trabalhos de forma a
ficar tudo mais rápido, ágil, organizado, tudo num local só. E, né, até hoje se trabalha com essa plataforma e foram criadas algumas resoluções para que ela se encaixe melhor. A resolução 466 de 2012, quando, né, foi criado essa plataforma, ela tinha um foco apenas em pesquisas com seres humanos relacionadas à área da saúde. Só que com o tempo foi observado que não só existe pesquisa com pessoas na área de saúde, mas é necessário cumprir, né, os preceitos éticos da pesquisa. Só que elas não se encaixavam no que a plataforma oferecia. E aí foram vistos, né, que seria necessário uma readequação da plataforma e das resoluções, e foi criada a Resolução 510 de 2016, aonde observa-se nessa resolução as questões de pesquisas com seres humanos na área, né, na área social, na área de educação, na área de humanas. Já em 2018, foi estabelecida através da Resolução 588 a questão de pesquisas direcionadas para o público SUS, né? Então, pesquisas que vão ser realizadas direcionadas ao envolvimento de informações no SUS, elas precisam ser feitas seguindo esta resolução 588 de 2018. Então, observem, né, que de tempos em tempos vão surgindo novas resoluções, novas informações, diretrizes, para que a ética no nosso país, ela dentro da pesquisa com seres humanos, ela esteja, né, cada vez mais alinhada, né, que esteja mais organizada e que não deixe, né, de trazer resultados para os pesquisadores, né, de forma que eles possam sempre estar conseguindo acompanhar da melhor forma possível o trâmite dos seus trabalhos e, consequentemente, né, ter a aprovação. Então, as orientações, treinamento, como, por exemplo, essas informações que eu vou estar passando para vocês em relação à submissão de trabalhos, é extremamente importante para que as pessoas saibam como proceder, né, como submeter os trabalhos e dessa forma possa estar evitando que os trabalhos retornem, né, ou fiquem pendentes. Então, é importante sempre que haja esse treinamento, que essa informação seja transmitida da melhor forma possível para que as pessoas elas tenham acesso a submeter trabalhos, lembrando que só quem pode submeter são pessoas formadas. Então, no caso de vocês que são alunos de graduação, quem submete o trabalho de vocês é o orientador de vocês. Tá? O orientador que submete, que vai ter um cadastro na Plataforma Brasil e que vai estar acompanhando todo o trâmite na mesma, tá? Vocês, no caso, vão receber as informações e fazer a coleta, né, quando aprovado o trabalho. Mas a plataforma em si, quem vai ter acesso vão ser pessoas com a graduação já, no mínimo, né, a graduação. Então, a plataforma ela é uma base nacional e unificada de registros de pesquisa envolvendo seres humanos. Então, a primeira pergunta, se eu não me engano, que já tem lá na plataforma, quando você acessa para submeter um trabalho, é se a pesquisa ela envolve pessoas, né, envolve seres humanos. Se você coloca não, então automaticamente ela já diz que não é necessário, né, haver a submissão do trabalho para a Plataforma Brasil, já que ela não envolve dados de pessoas. Permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios, desde a submissão até a aprovação final. Então, quando você submete o trabalho, como eu falei, a primeira pergunta lá vai ser se o trabalho envolve pessoas. Se você coloca assim, aí vai abrir, né, todas as outras opções para que você faça o preenchimento. Na plataforma, você vai estar fazendo um acompanhamento do seu trabalho desde o momento da submissão. Então, vamos supor, hoje eu comecei a submeter o trabalho, mas eu não terminei, tá? Eu vou precisar amanhã dar continuidade. É só você salvar
e tudo que você preencheu até então vai ficar registrado na plataforma. E aí, quando você abrir novamente, você pode estar complementando, né, o cadastro, colocando ali as informações da submissão do seu trabalho. O sistema permite ainda a apresentação de documentos também em meio digital, propiciando à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. Ou seja, todas as pesquisas no país, né, aqui no Brasil, que foram aprovadas pelo Comitê de Ética, essas informações elas são de domínio público. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha cadastro na plataforma Brasil, ela pode acessar essa parte, né, e ter acesso a conhecimento de todas as pesquisas relacionadas a humanos aqui no nosso país. Pela internet é possível a todos os envolvidos o acesso por meio de um ambiente compartilhado às informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos projetos em todos os sistemas CEP, CONEP, pesquisador. Então, como eu falei, tudo vai ser feito de forma virtual. Durante as etapas de submissão do trabalho, você vai estar colocando as informações da sua pesquisa e também você vai estar anexando documentos necessários para que você possa estar, para que o seu trabalho seja avaliado por um comitê de ética, né? Só para citar como exemplo, na nossa instituição, a Santa Emília de Rodar, é uma das instituições aqui na Paraíba que possuem comitê de ética. Qualquer instituição tem comitê de ética? Não, tá? Para que uma instituição ela possa ter o direito de ter um comitê de ética e pesquisa, então tem todo um trâmite que ela precisa seguir, né, e solicitar a CONEP para que haja ali o desenvolvimento, né, de a criação de um comitê de ética e pesquisa. Na nossa instituição, né, já há bastante tempo a gente tem esse comitê e atualmente quem é a coordenadora do CEP sou eu. Dentro da metodologia exigida para a submissão, aqui a gente vai falar de alguns pontos, tá, pessoal? E que é extremamente importante que vocês sigam esta orientação, tá? Vocês compreendam cada um desses passos, que, lógico, um ou outro pode variar de acordo com o tipo de pesquisa que você vai estar realizando. Mas, basicamente, todas as informações aqui são importantes e imprescindíveis para que vocês estejam, né, tendo o conhecimento da forma correta de submeter, para evitar, né, futuramente, caso seja necessário, que você submeta um trabalho e aquele trabalho acabe retornando, ficando com pendências, certo? E aí demorando mais para ele ser aprovado, demorando mais para vocês realizarem a coleta de dados de vocês. Então, continuando aqui dentro da metodologia, né, exigida para submissão, a gente tem a questão dos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Vocês têm ideia do que é que isso significa, gente? Meninas? Não? Não. Dentro da metodologia, então, todas essas informações vão poder estar vindo. Critérios de inclusão são, né, informações que são obrigatórias de vir numa pesquisa que vai ser submetida ao Comitê de Ética. O que seriam isso? Né? Critérios de inclusão, lembrando que metodologia é o que você vai precisar, né, para coletar os seus dados, materiais e métodos utilizados para coletar seus dados. E algumas informações são imprescindíveis para que, né, seja coletada essas informações. Critérios de inclusão e exclusão. Critérios de inclusão são aqueles critérios que você, dentro da sua pesquisa, vai definir que serão, no caso, você vai fazer uma pesquisa diretamente com pessoas, né? Então, vão ser aqueles critérios que vão fazer com que certas pessoas possam entrar na sua pesquisa.
Exemplo, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Se eu vou fazer uma pesquisa lá no Hospital Santa Isabel, exemplo. E aí, dentro dessa pesquisa, você quer avaliar a questão do pós-operatório de pessoas que submeteram a cirurgia de vesícula, a vesícula biliar. Então, critérios de inclusão. Eu posso definir que eu vou estudar apenas pessoas maiores de idade. Tá? Se eu quisesse, eu poderia definir até uma faixa etária. Eu só quero, no meu critério de inclusão, só pessoas de 20 a 25 anos. Tudo bem, né? Desde que faça sentido na sua pesquisa o porquê dessa faixa etária específica, né? Ou, como eu disse, eu só quero pessoas maiores de idade, porque existem, né, algumas informações, alguns dados para menores de idade que eu não vou poder simplesmente estar coletando, né? Eu vou precisar de autorização dos pais, coisas do tipo. Ou então, porque mesmo é difícil, né, uma pessoa menor de idade ter problemas de vesícula. Então, eu quero tudo só pessoas maiores de idade que assim, né? Eu não preciso estar tendo autorização dos pais, nem nada do tipo. Então, critérios de inclusão. Então, meu primeiro critério, lembrando, minha pesquisa nesse exemplo eu quero avaliar a questão do pós-operatório de pessoas que se submeteram à cirurgia para retirada da vesícula biliar, tá? Então, um dos meus critérios de inclusão vai ser que as pessoas só vão participar da minha pesquisa se elas forem maior de idade. Outro critério de inclusão. No hospital, faz só cirurgia de vesícula na Santa Isabel ou faz outros tipos? Faz diversos outros tipos de cirurgia, né? Mas eu só quero estudar quem fez cirurgia de vesícula. Então, o critério de inclusão, maior de 18 anos e pessoas que tenham feito cirurgia, né, da retirada da vesícula lá no hospital. Pronto, criei meu critério de inclusão. Alguma dúvida até aí? Gente, Não, professor. tá dando para compreender direitinho, né? Critérios de exclusão. Então, critérios de inclusão vão ser aqueles critérios que vão fazer as pessoas estarem no meu trabalho, beleza? Critério de exclusão vai ser assim. Eu peguei meu critério de inclusão, que foram o quê? Pessoas maiores de idade e pessoas que fizeram cirurgia de vesícula, certo? Critérios de exclusão são aquelas pessoas que estavam dentro desses dois critérios, mas vai acontecer algo a mais, né? Vai ter alguma informação a mais que eu vou excluir essas pessoas. Por isso que é critério de inclusão e exclusão. Critérios de inclusão são aquelas que vão estar dentro da minha pesquisa. Critérios de exclusão são aquelas que estavam dentro da minha pesquisa, mas que vão ter algo a mais que vai fazer com que elas saiam. Exemplo, critério de exclusão. Pessoas que, durante a cirurgia, vieram a óbito. Ela estava dentro do critério de inclusão. Maior de 18 anos e fazendo cirurgia de vesícula, né? Só que teve um fator a mais que fez com que ela fosse excluída. Como eu quero avaliar o pós-operatório, se ela morreu, né? Não vai ter pós-operatório para ser avaliado. Então, meu primeiro critério de exclusão é que ela tenha morrido. Eu posso observar que tenha outro critério de exclusão. E aí a quantidade, tá, gente? Isso é relativo, depende de cada pesquisa. Eu estou só citando alguns exemplos aqui. Então, outro critério de exclusão pode ser o seguinte: pessoas que tem que estar obrigatoriamente dentro do critério de inclusão, né? Pessoas maiores de idade que fizeram a cirurgia de vesícula, só que ao abrir, né, o cirurgião ali, ao fazer ao iniciar a cirurgia, observou que não apenas a vesícula estava comprometida,
E aí foi necessário mexer em outros órgãos. Então, quando... Ai, veio choque. Quando, quando a pessoa ela entrou na cirurgia, estava dentro do critério de inclusão, mas ela precisou fazer procedimentos ali em outros órgãos, então ela passa, eu defini para o meu trabalho que esse tipo de situação ela não vai fazer parte da minha pesquisa. Por quê? Porque eu estou avaliando a questão de pós-operatório de cirurgia de vesícula. Se essa pessoa ela mexeu em ou teve, né, outros órgãos mexidos, alguma coisa do tipo, pode ser que o resultado, né, posteriormente do pós-operatório do indivíduo, complicações, algo do tipo, venha não porque ela tirou a vesícula, mas sim porque ela mexeu lá em outro órgão. E aí eu não quero criar esse viés na minha pesquisa. Então, vocês conseguiram compreender questão de critérios de inclusão e exclusão? Sim. Beleza, né? Sim. Agora Ó, sim. não façam o seguinte, não façam, que tem muita gente que enviam trabalhos para gente, né, para o comitê de ética, e chegam com essa situação. Exemplo, critério de inclusão, pessoas maiores de 18 anos e que fizeram cirurgia de vesícula. Critério de exclusão, pessoas menores de 18 anos e que fizeram outro tipo de cirurgia que não a de vesícula. Não é critério de exclusão isso. Isso é o oposto do de inclusão, apenas isso. Tá? Então, só reforçando. Critérios de inclusão vão ser aqueles critérios que vão fazer com que um participante, né, esteja dentro dos critérios que eu defini para a minha pesquisa. Critérios de exclusão são aquelas pessoas que estavam dentro do critério de inclusão, mas que, por algum motivo, vai ter algumas outras situações que vão fazer com que eu exclua elas da pesquisa. Beleza? Riscos e benefícios da pesquisa. O que seria um risco de uma pesquisa, gente? Vocês têm ideia? Hein? Hein, gente? O que seria um risco de uma pesquisa? Vamos supor, vou pegar um outro exemplo aqui. Eu vou fazer uma pesquisa onde eu vou fazer só entrevista com a pessoa. Nem entrevista, eu vou fazer um questionário. Você recebe lá o papel, você aceitou fazer parte da pesquisa e você vai só responder ali as perguntas. Qual seria o risco dessa pesquisa? O risco da pessoa ter dado dados falsos. Então, você está avaliando como sendo um risco para o pesquisador, certo? Também isso. Né? Para o pesquisador no sentido da pesquisa que ele está realizando. Não. Lembrem-se uma das coisas que a gente falou lá no semestre passado, na disciplina de bioética. Quando a gente está falando de pesquisa, a gente sempre está levando em consideração o participante. Esse risco das pessoas mentirem, né? Não falar a verdade ali em relação aos resultados, isso sempre vai existir, tá? Mas, né, não tem como a gente evitar que isso ocorra. É contar com a sinceridade e honestidade das pessoas que resolveram participar da pesquisa, né? E pronto. Então, a gente não é o risco que nós, pesquisadores, estaremos correndo, né, ao a pessoa, vamos supor, mentir, né, não falar os dados verdadeiros em relação ali às informações solicitadas. O risco é sempre em relação à participação do, né, indivíduo que vai fazer parte da pesquisa. Então, vamos supor, Larissa, eu vou fazer uma pesquisa com você, onde você vai ter que responder, né, lá um questionário. Qual seria o risco para você, que está fazendo parte da minha pesquisa? Qual seria o risco
em você fazer parte dessa pesquisa. Ou não tem risco? Você vai só responder o questionário. Seria a informação errada que ela estava passando? Não, então isso Não, a professora já falou. Isso não entra. No caso, seria o risco para o entrevistado, né? A senhora tá falando? Isso, para você. Eu estou fazendo a pesquisa, eu sou a pesquisadora. Você é a participante da minha pesquisa. Aí eu pego, você aceitou fazer parte da minha pesquisa, e a pesquisa é um questionário só. Eu não vou fazer nada invasivo, nada do tipo. É só você responder um questionário. Existe risco em você, participante, estar respondendo as perguntas? Depende do contexto. Por exemplo, numa época de pandemia, se a gente chamar muitas pessoas para responder esse questionário, dependendo do local. Não vamos considerar a pandemia. Um cenário mais simples. O cenário mais simples possível. Eu chego até você. Simples, eu acredito que não teria risco nessa questão de responder só um questionário. Uhum. Alguém concorda ou discorda de Larissa? Aí, gente. Eu concordo, porque é só apenas um questionário que a pessoa vai responder. Então, vamos lá. Às vezes, uma coisa tão simples, não é como um questionário, mas existe risco, certo? Vamos colocar alguns cenários aqui para ilustrar como existe risco. Primeiro de tudo, sempre pode existir o risco de exposição. Ou seja, eu não estou fazendo ali aquele questionário, não é de Larissa, eu não estou vendo que é ela que está respondendo. Eu poderia colocar lá no meu trabalho, né, que quem respondeu esse questionário foi Larissa Loren. Certo? Então, existe o risco de exposição, aonde eu estaria expondo, né, o nome de Larissa para aquela resposta específica. Dependendo do que eu estiver trabalhando, né, pode ser algo muito constrangedor. Eu estar expondo ela. Vamos supor que eu estivesse fazendo um questionário com pessoas que tivessem alguma doença que existe muito preconceito ainda, por exemplo, HIV. Estou pegando dados de pessoas HIV positivo. Aí eu pego e exponho o nome da pessoa. Olha que perigo, né? Na sociedade que a gente vive. Né? Ou então, estou fazendo um trabalho sobre a questão de orientação sexual. E aí estou pegando todo tipo de orientação. E aí existem aquelas pessoas que são homossexuais e eu exponho ali o nome da pessoa. Ah, fulano é homossexual, é bissexual, é transexual. Mas vamos supor que as outras pessoas não saibam. E aí? Eu estou expondo aquele indivíduo, né? Então, eu não posso fazer isso. Toda pesquisa, como eu estava dizendo, toda pesquisa com seres humanos existe risco, nem que seja o risco mínimo de exposição, né? De você dizer que fulano que respondeu que deu aquela resposta. Então, eu preciso, na minha pesquisa, na minha metodologia, quando eu faço uma pesquisa com seres humanos, estar informando quais são os riscos, que podem ser desde risco mínimo, moderado ou risco alto, e dizer como eu vou evitar ou contornar caso aquele risco, né, se torne real. Exemplo, um risco mínimo de exposição. Vai ser, vamos supor, a pesquisa que eu estava falando, né? Uma pesquisa onde será coletado dados através de um questionário. Existe o risco mínimo de exposição, que aí você explica como que será evitado. Que será evitado pela não coleta da informação, né, da identificação do participante. Então, vamos supor, eu vou pegar
100 pessoas para fazer parte do meu trabalho. Não existe no meu trabalho nenhuma informação para você colocar seu nome. Então, dentre das 6, eu não vou saber quem é quem ali, certo? E no meu resultado, eu não vou estar dando esta informação, né, de quem é quem, mesmo que eu estivesse coletando a informação do nome da pessoa. Então, você pode dizer, os resultados não identificarão o participante da pesquisa, uma vez que o nome, vamos supor, a identidade da pessoa será substituída pelo nome de uma flor. Margarida, begônia, flor de lis, sei lá, nome de planta, agora deu branco. Nome de flor, rosa, ai, como é aquelas bem bonitas que eu gosto? Petúnia. Bom, aí você pode estar utilizando nomes hipotéticos, nome de cores, números, tá? Para não identificar o indivíduo. Além dessa questão do nome, né, que é um risco mínimo, pode haver também um risco de constrangimento. Como assim? Para você pode até não, né, ser uma informação tão importante por você não ter vivenciado aquilo. Mas, para uma participante da pesquisa, isso pode gerar danos, né, muito sérios. Só para trazer de exemplo para vocês. A gente teve uma vez uma situação de um trabalho, ou desse trabalho, eu não lembro qual era uma síndrome, uma doença, não lembro exatamente o que era, que a pessoa já nascia com isso, tá? Foi submetido lá para a gente avaliar. E aí, o pesquisador lá, ele queria avaliar a questão das pessoas que tinham essa síndrome e doença, né? Como que era o dia a dia deles, né? As questões sociais, coisas do tipo. E aí, até, né, aí tudo bem, beleza. Só que a gente foi avaliar, lógico, a gente precisa fazer isso no comitê de ética, a gente avaliou as perguntas do questionário, né, que esse indivíduo ia fazer para o participante da pesquisa. E olhem só as perguntas que existiam nesse trabalho. Uma delas era: você acha que a sua doença, síndrome, né, seja lá, como eu disse, eu não lembro o que era exatamente. Então, você acha que a sua doença, ela é um castigo de Deus? Nossa. Né? Qual o sentido? Se a pessoa nem acredita em Deus, né? Qual a diferença vai fazer essa pergunta? E outra coisa, como assim? A pessoa tem que pensar que foi algo divino que fez com que ela ficasse naquela situação, né? Já que ela nasceu assim. Aí outra pergunta, que é pior ainda. Você já pensou em suicídio por, né, viver nessa condição? Então imagine uma pessoa que ela é muito bem resolvida, né, que para ela ali é uma situação como qualquer outra, a qual ela vive muito bem, né? Para quem olha de fora pode ser complicado tudo, mas para ela, como ela nasceu naquela condição, ela consegue fazer suas coisas e viver muito bem com aquilo. Aí ela pega, vai fazer parte de um trabalho aonde ela é induzida, né, a pensar que aquilo pode ser um castigo divino. E pior ainda, que além de ser um castigo de vida, ela tem que pensar em tirar sua própria vida. Então pode ser que a pessoa nunca tenha parado para pensar nisso, né, com essa perspectiva, mas aí ela começa a ler aquelas perguntas e aquilo pode mexer com a cabeça dela. Então olhem a gravidade de um simples questionário. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, ao fazer uma pesquisa com seres humanos. Para você que não vivencia isso, né, pode não ter, não tem problema nenhum essa pesquisa aí, risco muito baixo, risco mínimo, só de exposição e constrangimento. Não, gente, isso pode causar, nesse exemplo que eu coloquei, um abalo psicológico muito grande para a pessoa, inclusive poder fazer com que ela, né, tente suicídio. Então, tenham muito cuidado quando forem
fazer pesquisas, né, mesmo que seja um questionário ou entrevista, né, em avaliar quais são os riscos, né, que aquelas perguntas podem fazer você se colocando no lugar do outro, tá? Imaginem você fazendo uma pesquisa onde você vai estar trabalhando com mulheres que tiveram aborto espontâneo, né? Ou então que perderam o bebê logo após o nascimento. Então, imagine o abalo psicológico dessa família. Então, se você vai fazer uma pesquisa desse tipo, você tem que ter muito cuidado, você tem que ser muito sutil nas suas perguntas. Por quê? Porque aquela mulher ela já está abalada, né? A família já está abalada. Você pode fazer com que aquela mulher desenvolva depressão pós-parto. A gente sabe, e vocês sabem muito mais do que eu, porque tiveram disciplinas específicas sobre isso, o quanto que isso pode ser danoso, né? Tanto para a mulher quanto para as pessoas ao seu redor. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de pesquisas envolvendo seres humanos, certo? Para que a gente não acabe comprometendo a vida dos outros, certo? Então, toda pesquisa ela envolve risco e você precisa identificar quais são os riscos da sua pesquisa. Como eu disse, é só responder um questionário? Não, só um questionário tem risco, sim. Pode ser desde o risco baixo, né? Risco mínimo, que seria ali de uma exposição ou um constrangimento, a pessoa se sentir mal, né, e querer responder aquilo. Eu estou perguntando a classe social da pessoa. A pessoa pode se sentir constrangida com isso, certo? Então, você dizer quais são os riscos e como irá tentar evitar que esses riscos se concretizem, ou mesmo se ele se concretizar, para que haja menos danos ao participante. Outro exemplo, se existe um risco, vamos supor, de um abalo psicológico, né, na pessoa ali, por ser uma questão, vamos supor, de um aborto, a perda de um bebê, né? Então, é lógico, você não tem como dizer o contrário, né? Vai existir, sim, é fato que vai existir o risco da mulher, né, por estar recordando, né, aquela vivência que ela teve, ela se sinta abalada. Então, nesse caso, caso ocorra o constrangimento, o mal-estar em responder essas perguntas, essa mulher ela será encaminhada para o setor de psicologia para que seja acompanhado, né, adequadamente aquela paciente. Pronto, então você disse quais seriam os riscos e você está dizendo o que você fará com aquela pessoa para que os danos, né, caso aquele risco se concretize, sejam minimizados. É necessário que vocês falem também sobre os benefícios da pesquisa, tá? Porque não adianta só existir risco, né, e benefício nenhum. Então, para que eu estou fazendo isso? Um exemplo, agora a vacina, né, do Covid. Existem, né, no mundo todo, muitos voluntários que estão fazendo parte da pesquisa e que sabem dos riscos, né? Pode ser que alguma pessoa ela desenvolva alguma coisa relacionada a essa vacina ou até morra por causa da vacina. A gente não sabe, né? Por isso que as pesquisas estão, né, sendo realizadas. É de praxe, né? Qualquer pesquisa onde vai se desenvolver uma nova medicação, né? Uma nova droga, uma nova vacina. Então, vão existir voluntários humanos, né? Depois de passar por vários estágios da pesquisa, então, cenários hipotéticos, né? Computacionais ali, aí faz tudo isso, ok, manipulação experimental lá em laboratório. Vamos testar agora isso em seres vivos. Então, começa com animais. Os resultados estão sendo satisfatórios em animais. Então, agora vamos começar a testar em humanos. Então, existe todo um protocolo, né? Todo um passo a passo que precisa ser, de fato, colocado em prática
para que a gente tenha uma nova droga ou uma nova vacina no mercado. Então, não é, né, estalou os dedos da noite para o dia, isso se vai estar disponível para a população. Então, um exemplo, quais são os riscos de testar uma vacina, ou quais são os benefícios de se testar uma vacina para a Covid? O risco é de que você, né, pode ter alguma reação adversa, alguma complicação, e isso você assina tendo conhecimento dessas situações de risco. Se você aceita participar da pesquisa, você tem que estar ciente dos riscos. E quais seriam os benefícios? A gente está vivendo uma pandemia. Os benefícios de uma vacina da Covid é que a gente tem uma vacinação em massa, que a população esteja protegida. Consequentemente, você vai ter a reestruturação econômica dos países, né? Então, benefícios vão ser gigantescos, caso tenha, quando sair, né, a vacina do Covid. Então, sempre eu preciso trazer os riscos e os benefícios da pesquisa. É necessário... Oi, alguém falou alguma coisa? Não? É necessário que você tenha a metodologia de análise de dados, né, para saber se realmente aquela pesquisa, aqueles resultados que serão coletados, eles têm sentido, né, eles têm comprovação estatística da eficácia ou não, né, vamos supor, de uma droga, de uma vacina. Então, é necessário se trazer como que você vai fazer a análise dos dados. Desfecho primário. Desfecho primário, desfecho, na verdade, né, pode ser primário ou secundário, é só a questão dos resultados esperados. Então, com essa pesquisa, né, espera-se que, trazendo o exemplo da pesquisa do desenvolvimento da vacina da Covid. Então, com essa pesquisa, tem-se como resultados esperados que a população ela consiga ser vacinada, consequentemente tenha uma imunidade e evite-se assim que haja, né, um número maior de internações, ocupações de leitos de UTI, consequentemente, né, menos exigência, gastos públicos ou privados em relação a investimentos na saúde e, consequentemente, menos mortes. Pronto. Só isso. Desfecho primário, gente, ele é obrigatório, tá na plataforma. Desfecho secundário, não. Então, se você tiver mais de um desfecho, você pode colocar, mas não é obrigatório. Tamanho da amostra. É necessário que vocês definam quanto que vocês vão coletar. Exemplo, eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer um trabalho sobre depressão pós-parto, e aí eu vou entrevistar 50 mulheres. Então, eu preciso lá no meu tamanho da amostra definir, dizer que eu vou coletar com 50 mulheres. Ah, professora, mas eu fiz, né, a minha coleta de dados, tal, só que no período que eu coletei, eu não consegui 50 mulheres, eu consegui só 43. Não tem problema, você diz no estudo que você só conseguiu, dentro daquele período, 43 mulheres. Mas você precisa, no projeto, definir quanto de amostra que você vai utilizar. Essa amostra pode ser pessoas ou pode ser dados. Por exemplo, eu vou pegar 200 prontuários, certo? Ah, professora, minha pesquisa ela é retrospectiva. Então, você já pode, né, entrar em contato com o local que você vai pegar os prontuários e saber quantos prontuários existem naquele período e dizer, eu vou pegar X prontuários. Ah, professora, minha pesquisa não vai ser retrospectiva, né? Não vai ser dados que já existem, vão ser dados para frente, ou seja, uma pesquisa prospectiva. Então, na pesquisa prospectiva, eu posso não, lógico, né? Eu não tenho como saber com exatidão quantas pessoas vão se internar em período X. Mas o que é que você pode fazer? Você pode pegar uma média das informações dos dados dos anos anteriores e botar uma estimativa. Eu vou coletar, de acordo com a média dos anos anteriores, 30 pessoas, 30 prontuários. Teve um boom daquela doença, daquela situação, então deu 300. Beleza.
Não fique só nas 30, não. Pegue o máximo possível, até porque você vai estar trabalhando, vai estar explicando por que que, né, tentando investigar o porquê que houve aquele boom, né, aquele número tão alto. Dependendo da pesquisa, você vai precisar de termos, tá? Um deles é o termo de consentimento livre e esclarecido, ou, né, a sigla TCLE. Esse termo de consentimento livre e esclarecido é aquele termo que o participante da pesquisa, ele vai ter acesso, você vai entregar a ele, né, se for uma pessoa que saiba ler, a pessoa mesmo vai estar lendo todas as informações ali. Dentro desse termo, você vai ter que dizer o título do trabalho, qual a instituição você faz parte, quem é o nome do orientador, o nome de vocês. Vai precisar do objetivo do trabalho, vai precisar da metodologia, onde vocês vão colocar os critérios de inclusão, exclusão, os riscos da pesquisa, né, resultados esperados. Todas essas informações para que a pessoa ela esteja ciente do que de fato você vai fazer com ela. Ou quais os dados você vai coletar dela, né? Daquela pessoa. Lembrando que este termo, TCLE, ele deve ser desenvolvido em forma de convite. Então, você inicia esse termo dizendo: venho por meio deste convidá-lo a participar da pesquisa intitulada. Aí você coloca o nome, né, do seu trabalho, o título do seu trabalho. Que está sob orientação do professora X, onde o trabalho será realizado pelos alunos, aí coloca, né, ou o nome individual ou do grupo, que somos alunos da instituição, vamos supor, Faculdade João Pessoa Santa Emília de Rodar, onde essa pesquisa tem o objetivo disso, disso, onde como metodologia serão utilizados como critérios de inclusão e exclusão tais pessoas para fazer parte da pesquisa. Os riscos da pesquisa vão ser esses, os benefícios vão ser aqueles, e aí você vai, né, colocando. Lembrando que o TCLE, ele deve, né, ser feito em forma de convite, ele deve estar com as informações dos pesquisadores, informação de contato, que pode ser o telefone e ou o e-mail, tá? Para que o participante, porventura, ele queira, né, entrar em contato com você, ele possa ter acesso. É necessário que o TCLE ele tenha uma paginação própria, aonde, vamos supor, aquele termo ele deu mais de uma página. Então, a paginação vai ser 1 de 2, vamos supor que tenha 2 páginas, né? Então, a primeira página vai ser 1 de 2 e a segunda página 2 de 2. Se tiver 5 páginas, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Então, você precisa dizer qual é aquela página do documento e qual é o total de páginas. Termo de assentimento. Termo de assentimento são para aquelas pessoas menores de 18 anos, né? Pessoas menores de idade. Sim, outro detalhe. Tanto no TCLE quanto no termo de assentimento, caso a pessoa não saiba ler, você precisa, né, informar que está havendo a leitura e explicação de como será realizada a pesquisa e que a pessoa ela aceita ou não participar, né? Caso ela aceite participar, se ela não sabe escrever, ela pode colocar ali a digital, tá? Termo de assentimento são para aquelas pessoas menores de 18 anos, mas lógico que algumas situações, o jovem ali, ele pode ter consciência, né, para fazer parte da pesquisa. Então, os pais, eles primeiro precisam autorizar aquele jovem fazer parte da pesquisa e aquele jovem, ele precisa aceitar também fazer parte da pesquisa, certo? Então, não adianta só o pai dizer, ele pode fazer. Mas e se ele não quiser? Então, tem que ser respeitada a autonomia do participante, dele querer ou não participar da pesquisa, mesmo que seja menor de idade. A diferença é que o menor de idade,
Primeiramente, você precisa ter acesso aos responsáveis, tá? Então, os responsáveis vão ter que autorizar e depois é que você pede a autorização do jovem em si. Ah, professora, mas é menor de idade, né? Bebê. É uma criancinha ali de 1, 2 anos, 3 anos. Então, ele não vai ter consciência, né, de dizer, ah, eu aceito ou não. Então, nestes casos, né, não vai ter a autorização do indivíduo em si, apenas a autorização do responsável. Termo de anuência ou carta de anuência. Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabem o que é? Hein, gente? Não. Não? Vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa onde eu vou fazer essa pesquisa num hospital, numa instituição qualquer, num hospital, num laboratório, numa UPA, tá? Em alguma instituição, numa cidade, pegar dados ali da instituição. Então, vamos supor que eu esteja, né, que eu vá fazer minha pesquisa num local desse. Tá? Então, eu preciso ter a autorização daquela instituição para que eu possa realizar a coleta de dados ali. Vamos supor, num hospital. Naquele exemplo que a gente estava falando lá do Santa Isabel. Então, primeiro, eu preciso coletar os dados, eu preciso ter a autorização da instituição do Hospital Santa Isabel para coletar os dados lá. Então, eu preciso da carta de anuência. E preciso do TCLE para que o indivíduo aceite participar da pesquisa. Então, não é porque a instituição permitiu que eu vou, né, pegar os dados ali da pessoa. Não, você precisa ter a autorização da instituição e você precisa ter o TCLE, que é o indivíduo dizendo que ele tem plena consciência do que é que você vai fazer, né, e dando ali o aceite de fazer parte da pesquisa. Sim, no TCLE é importante também que vocês coloquem como informação que a participação do indivíduo ela será feita de forma voluntária, aonde vocês não irão, né, pagar nenhum valor para aquela pessoa, para ela participar da pesquisa, nenhum ressarcimento, né, por ela estar fazendo parte ali daquela pesquisa. É importante que você deixe isso claro, para que depois, né, as pessoas não queiram vir cobrar alguma coisa de vocês. Então, no momento que tem isso no TCLE, que a pessoa assinou, ela sabe que ela está fazendo uma pesquisa de forma voluntária. No termo de anuência, na carta de anuência, vocês vão ter que enviar para a instituição todo o seu projeto, tá? Vocês vão enviar o projeto dizendo que a pesquisa vai ser realizada do mesmo jeito, né? Realizada o título da pesquisa pelo orientador tal, pesquisadores tal. Você tem que enviar, na verdade, o projeto todo, né? E fazer ali uma carta solicitando a autorização para que aquela pesquisa seja realizada naquele local. Só que na carta de anuência é necessário que vocês acrescentem algumas informações. Primeiro, né, que seja feita da seguinte forma. A carta de anuência, você vai enviar as informações, mas ela deve estar em papel timbrado da instituição que vocês estão solicitando. Exemplo, eu vou fazer a pesquisa lá no Santa Isabel. Então, eu preciso que seja feito, né, em papel timbrado da Secretaria de Saúde, né, do município, né? Santa Isabel é municipal, se eu não me engano. Então, do município. Então, vocês precisam ter, eles vão imprimir no papel timbrado de lá, com o endereço, com o carimbo e assinatura do diretor, do responsável, com o número de CNPJ, então com todas as informações que mostram oficialmente, né, que foi um representante daquela instituição que assinou ali, tá bom?
Então, a carta de anuência ela deve ser feita dessa forma. TCUD, que é o termo de consentimento para uso de dados. Eu vou pesquisar prontuários, eu vou pesquisar dados de um laboratório, eu vou pesquisar a ficha do Sinan lá do Clementino Fraga. Então, se são só dados, né, registrados de documentos, dados documentais, então eu tenho outro termo, que é o termo de consentimento para uso de dados, ou TCUD. E aí, no caso, você precisa da carta de anuência e do TCUD já assinado para submissão. O TCLE e o termo de assentimento, eles só vão ser assinados depois que a pesquisa for autorizada, tá? Os outros não, precisam já estar assinados. É necessário também que vocês tenham orçamento e cronograma. Oi, Larissa, quer falar alguma coisa? No caso da gente que está fazendo TCC, no meu caso, a minha pesquisa, eu preciso fazer esse termo para a instituição me liberar para usar os dados, não para fazer a submissão, para me utilizar mesmo os dados do tipo do PSF. Pronto, você vai fazer coleta num PSF. No caso, você vai pegar só as informações que tem lá, você não vai estar diretamente falando com pessoas. Eu pretendo. Como aqui é um condomínio, eu pretendo fazer com o pessoal do condomínio mesmo. Certo. Então, é o A seguinte, entrevista. você vai precisar do termo de anuência da Secretaria de Saúde para pegar os dados no PSF. Você vai precisar do TCUD para ter acesso a esses dados, né? Pegar as informações propriamente dita. E você vai precisar do TCLE para poder coletar com as pessoas. E se você for trabalhar com menores de idade, você vai precisar também do termo de anuência, ou de assentimento. Tá? Certo, entendi. Certo? Cada termo vai ter, né, o seu foco, o seu direcionamento. E aí... Será que nesse período de pandemia seria mais difícil eu conseguir entrar na unidade ou não? Aí depende. Porque, por exemplo, a gente está vendo que, infelizmente, os números estão aumentando, né? Algumas UPAs, elas já estão fechadas para atendimento, porque elas já estão superlotadas. E aí, como que vai, né, daqui para o ano que vem, se dar essa situação? Será que vão diminuir os casos? Porque provavelmente não vão aceitar ser realizada uma pesquisa dentro de uma unidade que está cheia de Covid. Entendeu? Eles já estão restringindo para evitar contaminação. Então, eles não vão permitir uma pessoa estar indo lá e pegando essas informações. Assim, de informações com pessoas. Agora, se for só dado de prontuário, aí fica mais fácil. Entendi. Aí, como essa coleta de dados só se sucede no TCC2, né? Que agora a gente faz o projeto, blá, blá, blá. Sendo que a coleta de dados, tudo, a liberação para a gente programar tudo. Você pode programar tudo para fazer essa pesquisa de campo da forma que você quer. E se, né, houver alguma proibição, né, alguma falha de acesso, proibição de acesso para algumas informações, tal, devido à pandemia, aí você restringe seu trabalho, adequa para as condições daquele momento. Tá certo, obrigada, professor. Na metodologia, né, no trabalho, na verdade, que vocês vão submeter para o comitê de ética, é obrigatório que exista um cronograma e um orçamento, tá? Na aula retrasada, a gente falou sobre isso e é necessário que vocês tenham, né, também a construção para que seja submetido o trabalho para o comitê de ética, tá bom? Dúvidas, gente, até aí? Tá tudo ok?
Ok. Tá, professora. Então, vamos continuando. Então, dentro, né, da padronização da escrita, da submissão do trabalho ao comitê de ética, uma vez que o trabalho ele começou a ser submetido na plataforma, foi anexado todos os documentos, né? E aí você clicou lá o botãozinho final, enviar, né? O projeto ele não pode mais ser editado pelo pesquisador, tá? A menos que após a análise do CEP sejam solicitadas alterações, certo? Ou seja, você enviou, vai chegar para a gente, você não vai poder mexer em nada no projeto depois que você enviou. Quando a gente avaliar, se tiver alguma modificação a ser feita, a gente retorna para você com as adequações, né, dizendo que o trabalho está pendente, e aí é que você pode mexer no trabalho de novo, certo? Mas até então, se você submeteu, enviou, aí precisa aguardar a submissão. Anexos obrigatórios na plataforma. O projeto completo ele deve ser enviado, tá? No caso em formato de Word. Quando você está submetendo, a gente tem 6 etapas, tá? Dentro da plataforma. Na 5ª etapa é gerada o que a gente chama de folha de rosto. Esta folha de rosto vai fazer com que gere, né, um documento, que é essa folha de rosto, onde vocês precisam baixar e imprimir. Lá, o pesquisador principal, que no caso é o orientador, tá? Ele vai ter que assinar aquele documento. E no caso de vocês, que é para o TCC de vocês, né, que vocês são alunas da Santa Emília de Rodar, então é necessário que vai ter lá uma opção de instituição proponente. E aí, nessa folha de rosto, vai ter um espaço para a instituição proponente assinar. Ou seja, a direção da faculdade, né, ela assinar ali, autorizando essa pesquisa a ser realizada. Quando tiver todas essas assinaturas, escaneia o documento. Lembrando, quem vai fazer isso vai ser o orientador de vocês, tá? Escaneia o documento e submete novamente. Quer dizer, novamente não, né? Porque é uma das etapas. Então, na 5ª etapa, criou a folha de rosto. E aí você pode salvar. Hoje eu não tenho como pegar essas assinaturas, tal. Então, você salva lá, né? Imprime essa folha, vai, solicita essas assinaturas. E aí você escaneia e dá continuidade à submissão. Quando você escaneia a folha de rosto, você pode estar anexando os outros documentos, que aí é o projeto completo, se for o caso, carta de encaminhamento protocolo, o termo de compromisso da equipe que vai estar executando o trabalho. Se for o caso da sua pesquisa, se for necessidade de TCLE, anexa o TCLE separado, tá? Ele vai estar no projeto, mas ele precisa também estar um documento separado, só o TCLE. Então, o TCLE, carta de anuência, lembrando que a carta de anuência ela tem que estar com papel timbrado e assinada, carimbado, né, com informações da instituição. Modelo do questionário, né, que seria um instrumento de coleta. Então, se você vai fazer um questionário ou fazer uma entrevista, todas as perguntas elas já devem estar ali no projeto para avaliação. Se for o caso, né, a carta de anuência, que aqui eu falei como carta de autorização da instituição empresa, o currículo Lattes do pesquisador e assistente, no caso do orientador de vocês. Se for o caso, carta de termo de assentimento. Se for o caso, TCUD também, tá? Então, todas essas informações, elas precisam estar na submissão do trabalho para ele ser avaliado pelo comitê de ética. E, lógico, alguns documentos, como eu falei, vão variar de acordo com a sua pesquisa. Alguma dúvida, meninas? Por enquanto? Então, Lua se despede de vocês por hoje. A gente tem, deixa eu ver aqui no calendário.
2 semanas, né, o dia 30 e o dia 6 de aula antes da jornada, tá? A jornada vai ser dia 13. Então, dia 20, eu já quero os trabalhos de vocês sendo entregues, tá bom? É a data Dia que vocês vão... 20, né? Dia Oi? 20, né, professora? Dia Dia 20. 20, isso. Certo. Semana que vem, vocês, cadê? Dia 30, vocês podem estar tirando dúvidas em relação ao trabalho de vocês, se for o caso. Eu quero que vocês enviem, né, lá em novembro, depois da jornada, o trabalho escrito e os slides, certo? Para eu poder avaliar, certo? Para dar a nota N2 de vocês. A copiadora, tá? A CAT copiadora, ela apresenta, né, alguns serviços que vocês podem estar solicitando, caso queiram, como o serviço, por exemplo, de formatação do trabalho, tanto do trabalho escrito quanto dos slides, certo? Então, vocês podem montar o trabalho e a gente faz a formatação, caso queiram. Tem outros serviços, mas não vem ao caso agora para vocês que estão no TCC1, como a questão de gravação, gravação do vídeo, né, da apresentação de vocês, gravação do CD, mas esse é TCC2, né, se Deus quiser, daqui para maio, a gente não vai estar mais vivendo essa pandemia, a gente já vai ter vacina, tudo, e a gente vai ter voltado a um novo normal. Alguma dúvida, meninas? Querem esclarecer alguma coisa? Professora, não tem a ver com o TCC em si, é que eu estava até conversando com Gerlane essa semana, a questão das horas adicionais, elas aumentaram, foi? Não que eu saiba, por quê? São quantas horas Eita, adicionais do... é porque depende da grade que vocês estão cumprindo. Eu sei que tem uma Uhum. das grades que são 400 horas. Aí eu Tá não bom. sei se é a que vocês estão, entendeu? Aí é só com a coordenação ou secretaria. Eu não Tá sei. certo. Bom, a jornada de forma remota, ela dá um certificado de 80 horas, tá? Então, quem tiver aí com pendências, né, de horas, quiser incrementar para não chegar no semestre que vem e ficar desesperado porque não tem hora, então pode estar fazendo a jornada aí, tá recebendo 80 horinhas, né? Lembrando, desde que assine as palestras e no mínimo 10 palestras. Certo? Mais alguma dúvida? Ainda está Professora? Peraí, a Dijane é o quê? Ainda está fazendo a inscrição? Sim, até 6 de novembro. Certo, certo. Oi, Rafaela. Professora, sobre o certificado da gente da jornada do semestre passado. Eu enviei para o e-mail que cadastraram na inscrição. Certo. Certo? Se não chegou, depois você me manda mensagem no privado que eu vou conferir, porque pode ser. Eu perguntei. Tá. Aí eu vou conferir o e-mail, tá? Uhum. Que você colocou. Porque, por exemplo, teve gente que cadastrou um e-mail de outra pessoa. E aí eu enviei para o e-mail que estava cadastrado. Então, verifique lá se a pessoa recebeu. Ou então não cumpriu, né, as 10 palestras. Tá? Não assinou as palestras. Aí também é outro caso da pessoa não receber. Ok. Tá? Bom? E aí, meninas, mais alguma dúvida? Cadê as submissões de trabalho para a jornada? Porque vocês não enviaram ainda, hein? Enriqueçam o currículo de vocês, meninas, enquanto ainda é tempo. Querem tirar mais alguma dúvida ou a gente pode encerrar a aula? Meninas? Aí, no caso, no dia 20, a gente manda o trabalho, o slide. A gente vai fazer alguma apresentação? Não, Tá certo. não. Deveria ter, mas agora, Não. se fosse presencialmente, teria. Certo. Certo? Mais alguma dúvida? Não?
Então, meninas, por hoje é só. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. E a gente se encontra semana que vem. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.